importância dos TGs para a engenharia de produção é extremamente grande, dado que boa parte desses trabalhos são realizados em empresas. E realizá-los em empresas significa forçar os alunos ou orientá-los a ter objetivos e metas tangíveis, brigar por essas metas e saber valorizar esses resultados, que é uma coisa muito importante para o engenheiro. Então a Zetone é uma empresa que está aí 37 para 38 anos no mercado de tubos industriais, eletrodutos e também faz as conexões, que são as curvas e as luvas. Como toda empresa, ela tem uma fase de nascimento, crescimento e de maturação. Nós já vivemos um ciclo como esse e agora estamos iniciando mais um ciclo de crescimento, ou seja, estamos modernizando os equipamentos, automatizando e adaptando às necessidades do mercado de hoje. E por N motivos de mercado, concorrência que ficou mais agressiva, ela perdeu algumas posições. E isso vinha trazendo alguns tipos de problema para a direção da empresa que não se conformava em ficar na situação que estava. O fato de ser uma empresa familiar e muito antiga, então tem muita coisa que está muito parada, muito tempo, e aí a gente meio que tentou chegar com um olhar diferente aqui para falar, bom, vamos ver o que a gente consegue fazer diferente. Esse foi o ponto de partida onde surgiu a ideia de fazer o trabalho. Né? A primeira parte foi determinar qual seria o produto a ser analisado, qual a família de produtos a ser analisada, ou seja, a gente pegou a curva de faturamento, a curva de quantidade de tubos produzidos, identificamos que os eletrodutos são os produtos mais representativos do faturamento. Foi a partir de então que montamos um fluxo de valor e pudemos analisar todos os procedimentos da empresa e ver onde que estava, onde que tinha oportunidade de melhorias dentro da empresa. Uma vez identificado aqueles pontos críticos, aí sim, junto com o pessoal que validou o processo, que seria o gerente, o pessoal de vendas, o pessoal da produção, a gente foi capaz de propor algumas melhorias e quantificá-las, né? Aqui vocês podem ver que tem alguns packs antigos de tubos industriais, que eles estão circulares, tá? Uma das propostas que nós tivemos foi transformar esse pack circular pelo pack sextavado, porque quando um pack circular ele é apoiado, os tubos eles são apoiados na tangente, ou seja, quando fica no chão, ele amassa e tem alto índice de scrap. Na gaveta sextavada, você imaginar que você vai ficar com o formato assim, embaixo vai ficar uma reta bem grande. Então com isso você evita essa perda, né, que prejudica esses tubos que estão embaixo, que a carga fica toda distribuída. O que hoje as empresas necessitam é cada vez mais um ciclo de melhoria contínua como esse que foi iniciado e provavelmente será dada continuidade pela nossa equipe aí da engenharia de produção, que é o nosso grupo 9. Nós estamos indo para a Zicel, é a fábrica irmã da Zetone. Elas são bem próximas, mas tem esse caminho a ser percorrido. Então a gente reorganizou as máquinas, algumas, tudo baseado nessa história do layout, de reduzir a movimentação, mas junto com isso acabou tendo um outro ganho, porque eles têm um galpão muito grande aqui e sobrou muito espaço. Depois a gente conseguiu reorganizar e todo esse espaço extra que sobrou, quando migrar todas as máquinas para um novo layout, vai fechar o galpão e vai alugar esse galpão. Então também vai ter um retorno aí mensal de aluguel, né? Mais ou menos 2.700 metros quadrados. Isso significa uma redução de custo de R$54 mil que nós pagávamos de aluguel por mês na empresa. A mudança no layout somente irá ocorrer após a troca da máquina, porque uma vez que a máquina seja retirada da fábrica, aí vai sobrar um espaço físico para a gente poder fazer toda essa alteração no layout. Nós temos uma formadora aqui na Zetone e temos 4 na Zicel, que é a empresa também da família Zetone e que foi criada para
dar suporte para a Zetone no sentido de produzir tubo para a confecção de eletrodutos. Então assim, a proposta do trabalho foi vender esse equipamento, formador de tubos, porque é esse que estava com ociosidade, e nesse mesmo espaço que já tem esse equipamento, trazer o equipamento que está lá na Zetone. Ou seja, toda a parte de formação de tubos será concentrada aqui na Zicel. Ficaria um fluxo mais simples, sem tantos vai e vem. Apesar de elas serem muito próximas, tem todo o tempo do cara sair, manobrar, voltar. O caminhoneiro tem todo esse trabalho, né? A gente acredita que assim você ia reduzir muito o fluxo e essa movimentação desnecessária também. Aqui são as empilhadeiras, são 3 empilhadeiras e a outra está chegando. Essas empilhadeiras, uma das propostas vai ser vendê-las, porque não vai ser mais necessário ter 4 e sim somente uma. A vantagem disso é diminuir os custos com manutenção de empilhadeiras e levantar uma verba de investimento. E ficou tão satisfeito, porque quando o Márcio passou com vocês aqui, eu falei, puxa vida, vamos precisar desse pessoal aqui trabalhar com a gente. Né? Falei, se vocês consultar o Márcio, eu falei, por que não o menino A, o menino B e tal, sem citar nomes? Porque são pessoas que estão com interesse. Pô. Não parecia que vocês estavam fazendo um trabalho, parecia que vocês eram funcionários da Zetone, buscando aqueles pontos e com aquele entusiasmo de corrigir e mostrar que você pode ficar mais rentável ainda se você tiver uma produção, vamos dizer, de forma adequada, bem equalizada. E o tempo de troca de equipamentos para fazer, porque ele pode fazer um tubo maior, menor, enfim, ele vai alterando os diâmetros e a espessura. Cada vez que ele ia trocar isso, ele perdia um tempo enorme para fazer essa troca desse ferramental. Setup muito longo, perdia muito tempo nisso. Então ficava muito complicado até para o PCP programar produção fracionada, porque tinha que fazer um lote muito grande para compensar justamente esse tempo. Isso só ocorreu com a outra melhoria que a gente propôs, que foi a alteração no organograma. Como ocorreu a alteração no organograma e passou a ter um líder cada turno, cada líder era responsável por orientar a sua equipe a realizar a troca de ferramental e assim reduzindo o tempo drasticamente. Tem a gerência, um ponto, como se fosse um ponto focal dentro da fábrica, entendeu? Um cara que está ali o tempo inteiro, que é o supervisor da produção. Em vez do Marcinho chegar e cobrando cada um, ele cobra o cara e o cara já sabe como organizar, entendeu? Foi possível observar uma melhoria em que o líder, dando essa responsabilidade para ele, dando certa liberdade para ele, junto com a manutenção da empresa, foi feito um ajuste na máquina sem gastar ao menos R$1 e nós conseguimos ver uma melhoria de um aumento de 20 metros por minuto na velocidade da máquina. Outra melhoria que envolve o tempo de setup foi o estudo das ferramentas que são utilizadas para realizar o setup. E foi identificado que as ferramentas utilizadas nas máquinas não estavam dispostas ao lado de cada máquina em que era utilizada. Então havia um excesso de movimentação. Os funcionários tinham que se deslocar para o outro lado da fábrica para buscar uma ferramenta para poder fazer uma troca ou mesmo realizar o setup. Então, após o estudo, as ferramentas estão agora alocadas ao lado de cada máquina em que ela é utilizada. Foi feito um investimento para comprar algumas ferramentas e colocar ao lado da máquina, porém esse investimento é insignificante quando pensamos no ganho que vamos ter, uma vez que o funcionário não vai ter que se deslocar, vai ter uma redução no tempo de setup e isso vai favorecer para eliminar as perdas que temos hoje dentro da empresa. Nós conseguimos enxergar todas as oportunidades de melhoria na cadeia. Ou seja, basicamente o princípio é mapeia, entende, conhece bem o que vocês estão trabalhando e aí vocês com o passo vão enxergar com uma visão externa de quem está direto na empresa as oportunidades de melhoria. Hoje a gente está aplicando tudo aquilo que eles têm proposto. Na verdade, isso é um programa de longo prazo e que depende muito de mudança de layout, de troca de equipamento, rearranjo de algumas coisas que não saem de uma hora para outra, mas o resultado tem sido muito positivo.
Um trabalho muito bem conduzido pelos nossos alunos, o qual obteve uma série de ganhos e vantagens, não só na produção, como em termos econômicos. É um fator muito alinhado à necessidade de formação do nosso egresso, da nossa escola. E isso, com certeza, marcará para sempre as vidas desses nossos acadêmicos. O trabalho foi realizado com empenho, com condições bastante críticas em função do tempo disponível, porém, essa equipe conseguiu obter resultados muito mais que satisfatórios, por não dizer gratificantes. E é mais um exemplo de um trabalho organizado, focado e vamos dizer assim, bem orientado, visando um resultado que no final da história acaba sendo sempre benefício para a indústria brasileira.